Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Enfermeira Tarsila. Então, hoje nós iremos falar sobre a parte 4 das questões do FUNSaúde, questões que foram elaboradas pelos professores do Movimento dos Ativistas da Enfermagem do Estado do Ceará. Espero que todos aproveitem, nós fizemos com muito carinho, né? O canal é aberto, foi de maneira voluntária que nós realizamos essas questões para ajudar o corpo de enfermagem e os demais profissionais, tanto de saúde como da parte administrativa. Então, todos irão fazer a parte específica da FUNSaúde e espero que todos, né, todos que estejam aqui estejam ouvindo com muita atenção. Eu não vou aparecer na filmagem porque eu quero que vocês prestem atenção. E outra coisa também, quem quiser por fora a prova de título, né, ter o curso da FUNSaúde, entrar em contato comigo, nas minhas redes sociais, pode ser pelo meu canal, eu respondo a todas as perguntas, né, nos comentários, nas minhas redes sociais também, do Facebook, Instagram, enfim, tá? Mas eu respondo muito, sou muito ativa aqui no YouTube, tá certo? Então, essas questões, elas não existem, elas foram elaboradas e a gente está colocando aqui para vocês em canal aberto. Mas antes eu quero falar do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira para você saber por que a gente faz isso. Então, nós fazemos isso porque a gente quer uma enfermagem com melhores condições, né? A gente está ajudando de maneira direta ou indireta a enfermagem, né? E não só mais um movimento aqui para que está perdendo tempo. Então, a gente não perde tempo, a gente está em cima, então a gente pede, né, nota de repúdio, a gente pede esclarecimentos, né, e a gente, graças a Deus, a gente é muito bem ouvido, né, esse movimento é um movimento sério, é um evento que tem no Brasil todo e tem seus representantes. Eu quero fazer minha carteirinha de maneira gratuita, certo? Não paga nada. Nome completo, cidade, estado, profissão, e-mail e foto, tá? Então, você vai entrar em contato com nesse WhatsApp aí embaixo, tá certo? E vai estar falando e tirando todas as dúvidas. Então, esse movimento ele tem objetivo como união, respeito e humanização. Então, a valorização é em foco, tá? Então, esse movimento é dos ativistas da enfermagem, tá certo? Então, a gente luta pelas 30 horas, a gente sabe que não é uma coisa fácil, pelo piso salarial, pelo descanso digno, aposentadoria especial por 25 anos, estágio remunerado para os estudantes, exame periódico psicológico semestral e promoção dos profissionais de nível técnico em enfermagem após o curso de graduação. E lá no Distrito Federal nós temos o deputado Jorge Viana, que ele é enfermeiro e é técnico, que ele conseguiu que o estágio curricular fosse experiência profissional. Então, é só lá no Distrito Federal isso aí, tá? Então, a pessoa quando termina a faculdade ou o curso técnico, enfim, ele não tem experiência profissional, mas lá no Distrito Federal conta como experiência profissional o estágio curricular, tá? Nós temos aqui algumas pessoas que você deveria conhecer, que também estão junto nessa causa, né? Então, o movimento dos ativistas tem um presidente nacional, que é o Jefferson Caproni, ele é enfermeiro e técnico, ele é de São Paulo, ele é diretor técnico da Caproni Desenvolvimento, coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, do COFEM, presidente do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, a rede social dele é canal Professor Jefferson Caproni, certo? Nós temos o Milton Gomes da Silva, auxiliar enfermagem de São Paulo, secretário nacional. Ele, além de ser auxiliar em enfermagem, é diretor de cultura do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, do Sindical de São Paulo, diretor suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, certo? Ele é diretor suplente da Força Sindical. Ele é secretário-geral do MAI Brasil. Ele também é coordenador-geral da Associação Brasileira de Cuidadores em São Paulo. As redes sociais dele, né? YouTube, Milton Gomes. Nós temos essa pessoa maravilhosa aqui, que é o que está falando com você, né? Meu nome é Tarsila Rabelo, sou enfermeira, sou de Fortaleza. Tenho especialização em nefrologia, sou enfermeira graduada também. Tenho enfermagem de trabalho, tenho gestão hospitalar e tenho urgência e emergência. Sou auditora e classificadora de risco Manchester, coordenadora de enfermagem da Labor e Prepara. Sou enfermeira assistencial da UPA, secretária estadual do MAI Ceará. Sou instrumentadora cirúrgica, sou técnica em enfermagem.
sou auxiliar em enfermagem, sou professora de política brasileira, sou afiliada à PCdoB, sou youtuber, tá certo? Então, para quem não me conhece, prazer, Tarsila Rabelo, meu canal, enfermeira Tarsila, né? Nós temos a doutora Cristiane Colares Muniz, a enfermeira de Canidé. Ela é também especialista em gestão hospitalar e saúde pública, técnica em enfermagem. Ela também é servidora municipal da Secretaria de Saúde de Canindé, vice-presidente estadual do Mais Ceará, professora de política brasileira afiliada ao PCdoB, as redes sociais dela é Cristiane Colares. Nós temos o Fábio de Lima Ferreira, técnico em enfermagem e bacharel em Direito, é de Fortaleza, ele é vice-presidente antigamente, hoje é o nosso presidente atual. Então, aqui no movimento dos ativistas, a gente não tem essa distinção de ser enfermeiro, ser técnico. Então, a pessoa ela pode assumir a presidência, independente da categoria profissional de enfermagem, tá? Então, não tem isso. Então, aqui a gente trabalha com a igualdade, né? Então, é Fábio de Lima Ferreira, auxiliar e técnico em enfermagem, servidor público de Fortaleza, ex-diretor conselheiro do Conexão do Ceará, presidente estadual do Mais Ceará, e ele é jurista, né? Bacharel em Direito. As redes sociais dele é Fábio do Coração Compositor, ele é conhecido como Fábio do Coração e ainda é compositor, então indique ele aí, né? Ele tem muitas composições, né? Ele arranha um pouquinho no canto, mas o forte dele, né, é na composição. Então, nós vamos hoje, né, hora de concursar. Então, patrocine aí movimentos ativistas e a saúde na tenda com a enfermeira Tarsila, tá? Então, a gente tem esse projeto aqui voluntário, né? Então, vamos estudar, né? Vamos acelerar essa aprovação estudando por questões. Importante também ter lido, né? O decreto também e o estatuto, tá? Para fazer isso aqui. Mas não tem problema, não. A gente pode assistir esse vídeo, depois ir para o decreto, enfim, né? Contanto que você assista várias vezes, tá? Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira, curte meu canal, a gente faz com muito carinho, isso ajuda muito e até muito que você fica, né, acompanhando as minhas postagens, tem muita coisa interessante no canal, tá? Então, 31ª, a FunSaúde poderá receber bens públicos, móveis e imóveis. Então, não existe questões da FunSaúde, nós estamos fazendo, já são 47 questões. O restante das questões vai estar, né, no curso, né? A gente tem um curso da FunSaúde. Então, vamos lá. Então, me acompanhe. Mediante termo de cessão de uso, bem como a cessão de pessoal integrante da estrutura orgânica do Estado, na forma da legislação. Os bens da FunSaúde, ele quer saber isso, tá? Serão utilizados exclusivamente na concessão de sua ação, reação, finalidade ou receita, né? Então, é uma questão assim, pegadinha, né? Então, vai ser exclusivo, os bens vão ser exclusivamente, né, na concessão da sua finalidade. 32ª, no caso da extinção da FunSaúde, os legados e as doações que lhe forem destinados, bem como os demais bens que forem adquiridos ou produzidos, serão incorporados ao patrimônio né, para completar. No caso de extinção da FunSaúde, que somente se dará por... Aí uma perguntinha também. Então, pode acontecer questões para complementar, tá? Então, a lei ela é um pouco extensa, né? Ela é cheia de critérios e ela bate muito na tecla disso aí, tá? Então, a gente sabe que o FunSaúde, para quem já leu o decreto, quem assistiu as nossas lives, vai ter no dia 10 outra live também do decreto, tá? Dia 10 de março de 2021, às 8 horas da noite vai ter ainda, né? Essa live, então aguardem, a live mais demorada de todas, né? Uma live completa do decreto, é bem grande. Então lá a gente fala, e também no estatuto, que foi mais ou menos 1 hora, que é o Estado, né? O Estado é quem vai, né, assumir aí, né? Então, o patrimônio ele tem que ser do Estado. E a lei, né? Se no caso for extinta a FunSaúde, quem vai assumir vai ser a lei estadual, né? Então, quem tiver, né, ainda pensando em estudar, não é tão difícil, né? Então, o Estado assume. Então, no caso da extinção da FunSaúde, que somente será por lei estadual, né? Então, aí vamos lá. Para a nova Fundação de Saúde, 33ª, do Ceará, o governador do estado, Camilo Santana, ele afirmou que abrirá concurso para a contratação de profissionais de saúde para as 5 macro-regiões do Ceará.
Cargos e vagas contemplados devem ser anunciados em breve. O novo certame, segundo nova previsão do secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, ele poderá ofertar até 3 vezes o número inicial de vagas, de 11 mil até 33 mil vagas, certo? Poderão ser ofertadas. No caso de extinção da FUNSAúde, olha só, os legados e as doações lhe forem destinados, bem como os demais bens que forem adquiridos ou produzidos, serão incorporados ao patrimônio do... Olha só uma perguntinha, né, que eu posso cobrar de várias maneiras, né, do Estado, né? Então, aqui deve ser, ó, você tem que ver o novo certame segundo nova previsão, tá? Então, isso aqui tá, ó, Estado, tá? Não tem nem como brincar, né? Então, nós vamos lá. Então, é Estado, né? Então, Estado. Então, aqui, ó. Né? Então, a gente tem município, FUNSAúde, CESA, né? Secretaria de Saúde e Estado. Você tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas podem confundir na letra C, né? Eu nem tô lendo, né, os itens, né? Tô indo logo para a resposta. Mas é do Estado, tá? Então, se essa lei for extinta, se o FUNSAúde for extinta, vai ser o Estado que vai assumir, tá certo? Não é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela coordena, ela vai supervisionar. A FUNSAúde sujeitar-se-á, às normas de fiscalização e controle previstas em seu estatuto e a supervisão da SESA, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sem prejuízo de fiscalização dos órgãos de controle interno e externo para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários, a harmonização de sua atuação com a política estadual de saúde, certo? E a obtenção de eficiência administrativa. A FUNSAúde lateral os seguintes órgãos de direção superior de administração, que é o Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Então, estão corretas, né? Então, a FUNSAúde terá os seguintes órgãos de direção superior de administração. Quem são, né, esses órgãos? Então, vai ser os 3, né? A, B e C, né? Quer dizer que seria nem A, B e C, seria o quê? 1, 2 e 3, né? Que seria o A, o B e o C, né? Os 3, na verdade, né? Então, vamos considerar essa aqui sendo a A, essa aqui sendo a B, né? Só ficou um pouquinho meio assim, mas dá para entender aqui o item 3. Então, seria, na verdade, seriam 2 e 3 corretos, né? O A, B e C corretos, né? Então, dá para compreender. O intuito aqui para você entender, a FUNSAúde terá os seguintes órgãos. Então, o órgão de direção superior, para explicar um pouco melhor para quem ainda não leu, né, as leis, o órgão de direção superior é o Conselho Curador, né? A parte de administração que ele fala vai considerar a diretoria executiva e o conselho fiscal, tá certo? Isso aí ele está no estatuto, tá certo? Então, vamos para a 35ª, os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo Conselho Curador, serão submetidos à aprovação do secretário de Saúde, que fixará também o limite de seu quantitativo, de acordo com os critérios técnicos previstos no Estatuto da FUNSAúde. O Conselho Curador é o órgão superior de direção, controle e fiscalização e constituir-se-á por quantos membros? Ele pode fazer a pergunta, como ele pode dizer, né? Quem indicou quem, né? Então, nós vamos ter quantos? 7 membros, tá? Conselho Curador, 7 membros. É o órgão estatutário com o maior número de membros, tá certo? As reuniões 36ª dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo-se participação de membro, né? Por teleconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Dos órgãos de direção superior, os administradores de ambos os conselhos e da diretoria executiva, segundo o Estatuto Social, deverão ser avaliados pelo seu desempenho em qual período? Semestralmente, anualmente, bimestralmente e trimestralmente. Gente, todo o órgão estatutário de Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, todos eles vão ser, né, avaliados, mas tem um tempo, tá? Esse tempo é de A, B, C ou D. Tcharam! Anualmente, né? Todo ano eles vão ser avaliados, tá?
37ª fica criada a Fundação Regional de Saúde, dotada de personalidade jurídica, direito privado, de patrimônio próprio, nos termos da Lei 17.186, de 24 de março de 2020, autorizativa, vinculada à Secretaria de Saúde do Ceará, regida por Estatuto Social e legislação aplicável, designada abreviadamente por FunSaúde. A quem cabe a designação do Conselho Curador? Prefeito, Assembleia Legislativa, Diretoria Executiva ou Governador do Estado, hein? Quem é que vai designar? Tirando Governador do Estado, não é tão difícil assim, tá? Continuando, 38ª, atingindo o limite de tempo, o retorno do membro do Conselho Fiscal para a FunSaúde só poderá ocorrer após decorrer o período equivalente a um prazo de atuação. O prazo de gestão dos órgãos estatutários são de 2 anos, facultada a recondução por mais 2 períodos, 5 períodos, 3 períodos ou 1 período. Qual seria? 3 períodos, certo? Então, todos eles podem ficar 2 anos e facultada a recondução por mais 3 períodos, ok? 39ª, os membros do... Tcharam! É qual? Os membros do... Tem o Conselho Curador, Conselho Curador e Diretoria Executiva. Só tem essa opção na primeira parte aqui da letra A, tá? Então, vamos lá. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas atribuições, sendo considerada sua atividade como de grande relevância pública e social. Gente, quem vai ficar nessa parte aí, fora o Conselho Fiscal, é o Conselho Curador, certo? Os membros exercerão suas atribuições de forma, não remunerada, eles não vão receber, certo? Ele não fala da diretoria executiva em nenhum momento que ela não vai ser remunerada, ele só fala, na lei do Conselho Curador e do Conselho Fiscal que não é remunerado. Então, quando ele não diz nada, é porque vai ser, né? Então, é letra A, certo? 40, o FunSaúde deve gozar de autonomia. Aí tem autonomia o quê? Contabilista, administrativa ou patrimonial? Financeira e esse outro aqui, moeda, né? Ou patrimonial, contabilista administrativa. E com isso poderá ser pago aos conselheiros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal em moeda, cheque, dinheiro ou ajuda de custo. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso, gozar de autonomia o quê? Mas só em matar a charada aqui da última parte, eu acabei de falar que o Conselho Curador Fiscal, eles não recebem, eles não são remunerados. Eles não recebem. Então, se não é remunerado, então moeda não é remunerado. Então, cheque é remunerado, dinheiro é remunerado. A única coisa que não é remunerada é a ajuda de custo, tá? Porque é uma ajuda, de custo naquele momento. Então, seria a letra D de dado, tá? A resposta. Então, a FunSaúde deve gozar de autonomia patrimonial, financeira e administrativa, e com isso poderá ser pago aos conselheiros, do Conselho Curador e Fiscal em ajuda de custo, tá? 41ª, o diretor-presidente elabora e submete à aprovação da diretoria executiva os critérios de avaliação técnico-assistencial da qualidade dos serviços de saúde, os planos de investimentos, fixando as responsabilidades das áreas para a sua execução e implantação. A diretoria executiva, órgão de direção subordinado ao Conselho Curador e de Administração Superior da Saúde, é constituída por no mínimo 3 diretores e no máximo, tá falando sobre a diretoria executiva. Eu até falei isso daí, a gente vai falar isso aí da live, na live do decreto, que é no dia 10, que a gente já falou nas lives anteriores, mas a gente vai reforçar, que é no mínimo 3 e no máximo 5, No máximo 5. 42ª, nas deliberações colegiadas os respectivos presidentes, a gente não sabe nem o que é, mas a gente mata a charada. Onde é que existe respectivos presidentes? Nós temos da diretoria executiva, com certeza, certo? Nós temos da diretoria executiva e do curador, certo? Então,
Se a diretoria executiva e curador, pode ser essa, a letra A. Conselho fiscal, não. Conselho fiscal, não. Conselho fiscal, não. Provavelmente letra A, né? Então, vamos lá. Então, por que é provavelmente, professora? Porque presidentes, ele não fala no fiscal, ele fala mais no curador e na diretoria executiva, tá? Além, né? Então, os presidentes terão um voto de desempate, além do voto pessoal. Então, eles podem votar até 2 vezes, tá? Os órgãos estatutários têm direito a, como eu tinha falado na questão anterior, 3 reconduções a referido cargo. Então, a letra A, 42ª. O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização de atuação colegiada, individual, né? Acho que podia estar aí, né? Então, a primeira parte, né, do tracinho aqui, para completar, atuação colegiada individual tem todos. O Conselho Fiscal é composto por 3, 2, 5 ou 7 membros. Você só vai saber responder essa se você tiver, né, em algum momento entrado em contato com a lei, né? 3 membros, tá? O Conselho Fiscal é o único que tem 3 membros, tá? Nem menos nem mais. Quantos anos de experiência no serviço público ou privado os órgãos estatutários da diretoria executiva e do Conselho Superior precisam comprovar como requisito para serem membros da FUNSAúde? 10 anos, 8 anos, 5 anos, 9 anos. 10 anos a resposta. Agora, cuidado nessa daqui, se ele perguntasse do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal são 3 anos. E o curador, diretoria executiva, são 10 anos. Conselho Fiscal, 3 anos, como requisito para entrar na FUNSAúde, certo? A FUNSAúde, 45ª. Então, tá terminando, tá? A FUNSAúde poderá receber doação de bens livres e desembaraçados, será admitida observada a legislação aplicável à doação de bem com gravame, mediante deliberação do latim, o qual deverá justificar sua aceitação, que não poderá implicar em prejuízos futuros à fundação. Então, mediante deliberação do Conselho Fiscal, da diretoria executiva, do Conselho Curador ou do Conselho de Administração. Então, essa questão aqui, ela é uma pegadinha, vai ser o Conselho Curador, tá? Então, o Conselho Curador é quem vai aí, né, ter a aceitação, mas que não pode ter prejuízo futuro à fundação. Então, eles vão estar bem preocupados em relação a isso aí, tá? Então, 46ª, é vedada a indicação para os órgãos estatutários, exceto titular de mandato do Legislativo, parentes consanguíneos, exercício de cargo sindical, ou ser cidadão de reputação ilibada, uma reputação limpa, né? Então, letra D de dado. 47ª, os administradores e o Conselho Superior deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios, exceto ser cidadão da reputação ilibada, ter formação compatível com o cargo, ter notório conhecimento compatível com o cargo, ou de pessoa do exercício regular de cargo ou de organização sindical. Então, aqui é o errado, tá? Então, a letra D, né? É o errado que é o certo, né? Exceto, né? Então, assim, a pessoa não pode, né? Não pode ser um administrador ou do Conselho Superior se ela fizer parte de sindicato, né? Então, pessoal, é o fim, tá? Aí, para você, tá? Eu vou falar da Ana Nery, né? Eu tô deixando ela praticamente por último, porque vocês conhecem mais ela. Mas eu acredito, tem outra enfermeira que eu ainda vou falar sobre ela, né? Na live do decreto. Então, como vocês já conhecem um pouco da história dela, eu vou falar só que o maior legado dela, ela pode ser considerada a abnegação e a perseverança na prática do cuidado próximo, né? Na organização sistemática e a harmonização do cuidado dos doentes. Então, ela foi precursora da Cruz Vermelha e é considerada a primeira enfermeira do Brasil. Então, a Ana Nery, né, ela foi para a Guerra do Paraguai, né, e cuidou bravamente, né, dos doentes, né? Nós temos
o filme Brava Gente, né, brasileira, que fala um pouco, né, sobre um pouco da história dela, né. Então, aqui quem falou com vocês foi a Tarsila, né, Rabelo, sou jovem morena, mas nós temos a doutora Cristiane Colares e Fábio, nós estaremos no debate, né, do decreto para todos. Siga nossas redes sociais, Mai Brasil Ceará Enfermagem, também tem o Mai Brasil também, né, nacional. Gente, dá uma clicada aí, eu sei que é chato, mas assim, isso ajuda bastante, né, no vídeo, no compartilhamento, indique para o seu colega, tá? Então, enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira, hasta luego, até mais, né? Então, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Nesse momento, manhã, tarde, noite, feriado, Natal, Novo, Páscoa, madrugada, para você assistir aí as nossas questões que foram, deu muito trabalho, né, para fazer, e desculpe qualquer coisa.